Meu nome é Vinícius Oliveira Pinto, sou filho da Fátima e do José Salvino. Sou o segundo filho do casal. Tenho um irmão chamado Leonardo, casei com a Maísa. Nós tivemos 3 filhos, né? O Heitor, a Catarina e a Isabela. Hoje eu sou advogado, exerço profissão, membro da igreja, da primeira igreja presbiteriana de Governador Valadares. Em uma palavra, assim, devastadora, né? A gente estava vindo de um período já de luto, né? Como eu sempre falei do Léo, e realmente a notícia veio e pegou todo mundo de surpresa, né? Você nunca imagina que isso vai bater na porta algum dia. E após uma consulta de rotina e um exame de sangue, a gente detectou a possibilidade. Então, assim, realmente é aquela pergunta, né? Deus, onde estás? Né? O Senhor me abandonou, porque nós estamos vindo de um luto devastador. O Senhor nos deu um presente, né? Que foi a gestação da Maísa, que 10 dias antes da notícia da leucemia da Catarina, nós descobrimos que a Maísa estava grávida. Nós pensamos nesse tempo como um tempo de refrigério, em que Deus iria estar conosco ali para nos reestruturar e nos reerguer desse luto, né, que foi tão traumático, né. Então, assim, uma palavra devastadora e muito, 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 muito difícil, muito difícil. O processo, João, foi em uma palavra, né, transformador. Um processo que transformou as nossas vidas, considerando que a Catarina tinha apenas 2 anos. Então, ela foi um instrumento de Deus para que nós pudéssemos enxergar toda a grandeza, toda a beleza e todo o cuidado de Deus, considerando que ela só precisava da gente naquele momento, né? Ela era a paciente, né? Mas durante todo o período, durante todo o processo, nós podemos enxergar através da vida dela a presença de Deus na nossa vida. Isso foi transformando o nosso comportamento, que no início era de um desespero, de questionamentos, de dúvidas e de insatisfação, né? De insatisfação com Deus, de embate com Deus, né? Eu brinco muito que quando eu questionei, né? Ele falou que eu estava igual o Jó, né? No caso. Então, assim, foi um processo transformador. A partir do momento que a gente foi tendo, né, o processo do tratamento e com essas oscilações do tratamento, nós pudemos ver a presença de Deus e o nosso coração foi abrandando porque através da vida dela a gente percebeu o cuidado de Deus, porque uma criança de 2 anos, um bebê, né, 2 anos, conseguia passar por todo esse trato de uma forma suave, de uma forma feliz, alegre. Nós fomos passando por todo esse momento percebendo que Deus de fato não tinha nos abandonado no processo, né? Que isso já tinha sido determinado para as nossas vidas. Então, todo esse processo do tratamento da Catarina, ele foi impactante nas nossas vidas e foi impactante na vida das pessoas que estavam próximas. Então, a partir desse momento, a gente começou a entender que aquele vale árido, né, que a gente estava passando, o vale da sombra da morte, ele poderia se transformar num manancial de águas, ele poderia se transformar num lindo jardim, do qual as pessoas que tivessem contato conosco poderiam ser impactadas pelo Evangelho. E foi essa a proposta, e foi isso que Deus transformou, aquele vale árido num jardim maravilhoso, do qual a gente pôde desfrutar de muitas coisas relacionadas a conversões, reencontros, Cristo operando através daquilo tudo, sabe, João? Então, assim, isso realmente foi muito impactante. Então, eu acredito que essa transformação em todo o processo, muito embora houvesse várias oscilações, nos transformou em pessoas mais próximas de Deus, da verdade absoluta e dessa dependência de Deus. Ele nos humilha, né, no primeiro momento, mas ele vai nos transformando, porque no dia a dia, né, basta o dia o seu próprio mal, o amanhã trará seus cuidados. A gente ia vendo a mão poderosa de Deus e a providência de Deus em todo aquele processo de transformação na vida dela e principalmente nas nossas vidas, né? Porque em alguns momentos nós queríamos estar no lugar dela, mas aprove a Deus que ela estivesse naquele lugar para nos ensinar. Então ela realmente foi um instrumento de Deus para transformar a vida da nossa família e de todo mundo que pôde em algum momento estar perto da Catarina. Ela transbordava essa
essa leveza do Espírito Santo de Deus, sabe? Acompanhando em cada procedimento, em cada trato. Todo mundo queria ir lá ver e conhecer a Catarina, né? Porque todo mundo teve a notícia de que ali tinha uma criança que era uma criança que refletia verdadeiramente a luz de Cristo, né? Então, assim, isso foi muito bonito, isso foi muito belo. Isso encheu o nosso coração de esperança, né? E eu tive aqui, né, no período do tratamento, a gente falava muito dessa esperança, né? Então, isso mexeu muito com a gente e eu tenho certeza e convicção de que essa palavra é a palavra que define bem esse período que nós tivemos desse processo todo da Catarina. O pós, eu falo que o pós, ele nunca teve muito ligado, assim, assim, em uma palavra, João, pós, ele foi esperança, ele foi redentivo, sabe? O pós da Catarina foi redentivo. Então a gente começa com uma desesperança aguda, né? A gente tem aí, a gente encontra paz nesse pós. Eu falo muito, João, que ele não foi no dia 23 de novembro de 2023, às 11h05, quando o batimento dela parou, sabe? Ele veio antes, né? Porque nós percebemos que ali, humanamente falando, a gente já enxergava poucas condições para que aquilo efetivamente desse certo, sabe? Os meios humanos que nós tínhamos ali, nós estávamos com uma excelente equipe, excelente hospital, mas era visível que a Catarina ia se esvaindo, sabe? As forças dela para lutar, elas já estavam diminuídas, sabe? Então, nós vivemos esse pós um pouquinho antes, sabe? Eu acho que um mês antes a gente já começou a perceber que o quadro era irreversível. Então, nós começamos a viver esse luto antes desse momento, né? Desse momento fatídico, né? Então, assim, a gente, eu e a Maísa, quando eu falo a gente, nós já estávamos bem alinhados, né? De que a possibilidade ela era muito real pra gente, né? Foi quando a gente começou a ver a morte de forma muito efetiva, sabe, João? Muito próxima. O inimigo estava muito próximo ali. Eu lembro que uma semana antes ela foi fazer uma cirurgia, né? E que uma cirurgia, no caso dela, já, né, porque já estava debilitada, era uma cirurgia de risco. Então, salvo engano, ela durou aproximadamente aí umas 6 horas. Né? O médico que virou um grande amigo nosso da família, Dr. Marcos, né? Eu lembro que a gente acompanhou, né? Nós fizemos uma oração e ali eu tava com muito medo, E ali eu já achei que eu ia viver esse pós, né? Mas aprove a Deus que corresse tudo bem na cirurgia. E de repente, às 11h30 da noite, né? O Marcos vem, nós estávamos na sala de espera e ali eu estava preparado para receber a pior notícia, né? Mas ele vem e eu levanto e falo, e aí? Ele, não, tudo bem, tá tudo bem. E eu pensei, não chegou a hora. Mas eu já estava vivendo um processo e 2 semanas depois ela veio a óbito. Então, assim, isso abrandou um pouco a notícia, a fatídica notícia, né? Quando você vê igual no filme, sabe? Os batimentos assim zerando, se esvaindo mesmo e acabou. E quando você vê realmente, eu brinco, quando eu pude presenciar o último suspiro da peregrina, né? Então isso foi muito difícil e aquilo ali doeu demais, né? Você percebe que a princípio você perdeu, né? Então quando a gente percebe que não voltaria mais, a gente entendeu que a partir daquele momento a gente não teria a Catarina mais fisicamente com a gente. Então realmente foi muito doloroso. E na verdade, João, ele tem sido doloroso demais, né? Porque existe uma sensação de vazio muito grande, né? Então a gente vê a Catarina em vários momentos das nossas vidas, né? A gente percebe muito a Catarina
através da Isabela, que fisicamente parece muito, então coloca uma roupa na Isabela que era da Catarina. Na verdade, a gente mexeu no guarda-roupa da Catarina tem pouquíssimo tempo, deve ter uns 4 meses. Então isso tudo é um processo muito difícil. Lembrando que eu respondo de uma forma, mas é de outra, as crianças de outra forma. Então é um pós que ele é muito dolorido, né? E surpreendente. Há poucos dias, por exemplo, o Heitor foi deitar e de repente ele sai do quarto e fala com a gente assim: eu tô com saudade da Catarina, pai. Eu falei: eu também. E ele fala assim: por que que Deus fez isso com a gente? Por que que tinha que ser com a gente? Então é uma coisa que é um pouco surpreendente, te deixa sem palavras. Mas graças a Deus que nós sabemos que a morte não é o fim, né? Nós sabemos que o amor de Deus, ele é tão grande que ele venceu até o maior dos nossos medos, que é a morte. Então o amor de Deus, ele tem sido o remédio que nós temos usado para superar e suportar esses dias de dores. E foi exatamente isso que eu trouxe para o Heitor. Falei: Heitor, senta aqui, meu filho, eu também, é legítimo, né, o que você está falando, eu também questiono muito Deus, o porquê que ele fez isso com a gente. Mas, meu filho, eu tenho certeza de uma coisa, o sacrifício de Cristo na cruz, ele é suficiente para nós, porque nós sabemos que nessa linha da vida, a morte não é o fim, é apenas um novo começo. Então, meu filho, é muito mais fácil nós acreditarmos que é um até logo, um até breve. E eu preciso muito de você aqui, e você é essencial nessa equação, para mim, para sua mãe, para sua irmã, para os nossos familiares, para que a gente consiga suportar junto, perseverar junto esse momento tão devastador. Então, João, esse pós, ele é muito dolorido, ele é muito duro, assim, a gente fica muito evitativo muitas vezes, né? Até recluso, para as pessoas não acharem que a gente está fazendo disso, maximizando essa ideia. Então a gente muitas vezes fica recluso, sente um pouco sozinho, mas aí rapidamente a gente coloca o nosso coração no lugar certo, que é Cristo, a cruz de Cristo, e isso nos tem feito sobreviver a cada dia. E eu acho que é o caminho para todas as pessoas que padecem de um luto, de uma perda, tão devastadora, sabe? Porque é muito mais fácil, João, nós acreditarmos, sabe? É muito mais fácil. Então, assim, nós temos certeza e convicção de que ele morreu por nós e ele venceu essa morte, né? Então, nós temos paz nisso, né? E a gente consegue perceber como que destoa tanto uma pessoa que não tem Cristo, passa ou padece por esse período de luto, como a gente, né? E muitas pessoas perguntam: como vocês conseguem, né? Nós falamos: nós não conseguimos, mas Ele conseguiu por nós. E essa é a razão de nós estarmos aqui hoje. E principalmente, João, é o que nós optamos, testemunhar dessa bondade de Deus nos dias difíceis, sabe? Então nós estamos aqui hoje para falar de esperança, para falar do poder de Deus na vida das pessoas em meio ao caos, em meio ao deserto, e dar uma palavra de esperança eterna para todo mundo, né? Dar uma palavra de conforto, porque Ele é o conforto. O nosso conforto, a nossa esperança está em uma pessoa, Cristo. Então nós temos convicção disso, nós sabemos que Ele está conosco todos os dias das nossas vidas. E nós sabemos que o maior medo de todos nós é a morte. Então nós temos paz e tranquilidade, né, para conseguir sobreviver esse pós. Então esse é o recado. A gente consegue encontrar essa paz redentiva na pessoa de Cristo e falar com as pessoas que o sangue vertido na cruz não foi em vão. Nós sofremos, nós sentimos falta, nós digerimos isso, né? Tá muito recente ainda, né? Vão fazer 2 anos, né? São 1 ano e meio. Tem dias que são muito difíceis, as noites são muito, muito intensas, né? Na minha vida, na vida da Maísa. Mas eu tenho certeza que Ele está conosco. Então
Isso me deixa tranquilo para prosseguir, né, até o dia do reencontro, onde não vai ter mais dor, não vai ter mais pranto, não vai ter mais câncer, não vai ter mais tubo, e vai ter alegria e satisfação plena, gozo eterno, junto dele, principalmente, Cristo. Você passando por tudo isso, e se hoje, todo mundo tem um último dia, né? E se hoje o Vinícius soubesse que tem 30 dias para viver, o que o Vinícius faria? João, eu tenho estado muito reflexivo, né, nesse tema, né, e me parece que todo mundo quer correr atrás, né, de tudo. Quando você pergunta assim, faltam 30 dias, ou o último dia para você vai morrer daqui a 24 horas. Ah, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. Sinceramente, João, esse processo dela me fez refletir muito sobre isso, sabe? E indiretamente a gente passou por isso, como eu te disse, né? Os dias iam se esvaindo. Então, essa experiência me trouxe paz e tranquilidade para te afirmar que eu seguiria no mesmo passo, sabe? Eu seguiria na mesma marcha, né? Que é de entregar o meu coração, a minha vida a Cristo, e suplicar pela bondade dele, para que esse encontro seja um encontro real, seja dia ou 24 horas em que eu pudesse contemplar tudo que ele fez na minha vida, né? E principalmente, né, o ato de bondade dele em enviar o único filho para morrer por mim. Então, na verdade, seriam 24 horas de gratidão pela oportunidade de estar aqui, de vir ao mundo e poder propagar esse evangelho transformador, esse evangelho que transforma vidas, esse evangelho que alcança corações e faz o impossível ser possível, ser palpável. Então eu acredito que eu faria isso, o que eu fiz, né, naqueles momentos finais ali junto com a Catarina, que era de orar, agradecer a Deus, louvar e clamar o nome santo de Cristo, para que Ele estivesse comigo nesse momento e tirasse toda a minha dor, se fosse o caso, todo o meu medo, todas as minhas dúvidas, né? E que Ele estivesse comigo, segurando a minha mão e me dando dessa paz que excede a todo entendimento, sabendo que o meu destino eterno estava traçado e que meu destino eterno seria estar ao lado do meu Salvador, Jesus Cristo.